Bom, então nós vamos começar com esse teste. Então, de novo, lembrar célula tumoral, célula inflamatória, e nós vamos ver isso daí. Opa. Então, o treinamento é treinar a interpretação e classificação do teste da Ventana, PDL1, o anticorpo é o SP142, certo? Neste momento é IVD, né? Ainda não está registrado. Já está, Mari? Não, né? Desculpe, agora já está registrado. Já está o SP140, o 263 e o 142, os dois estão registrados. Tá, então, já tá, não é mais IVD, já está registrado. Hein? Foi recente, né? Foi recente. Eu soube hoje também que já está registrado. Eu também não sabia. Eu sabia que o 263 estava, mas o SP142 não. Certo? Então, esse é o treinamento. Então, nós vamos ter toda essa... Já apresentei isso aqui, né? Sessão de autoestudo, a sessão do teste. Né? Nós estamos, então, já apresentamos, o Zé já apresentou, e aí a gente tem toda essa sequência que vocês já estão sabendo. Bom, câncer e imunidade, já tivemos, o Zé Vassalo já falou isso daqui, e agora a gente vai fazer uma visão geral do teste, né? O algoritmo de classificação, as características de coloração, método de classificação e desafios e pitfalls. Eu vou pular isso aqui, tudo já foi, né? Certo? Então, porcentagem de positividade. Uma coisa que era importante falar, na verdade, se vocês forem num site que chama-se clinicaltrials.gov, toda vez que vocês quiserem saber se tem alguma molécula quente, vocês vão nesse site. Né? Se vocês puserem imunoterapia, tem mais de 3.000 trials correndo no mundo em imunoterapia. E se vocês só puserem PDL1, vocês têm mais, eu tenho um número exato no meu computador, eu posso dizer, mas mais de 1.700 clinical trials correndo só com PDL1. Imagine um tumor, tem um trial para PDL1. Imagine outras doenças, tem um trial para PDL1. Alzheimer, tem trial para Alzheimer, com PDL1. Ou seja, para vocês terem ideia da dimensão. Sarcomas, linfomas, o que você quiser, tem trial. Ou seja, tem trial para sarcoma alveolar de partes moles. Quantos por ano a gente vê? Né? Ou seja, tem um trial clínico correndo para isso. Então, só para ter a dimensão da importância disso. Quando vocês tiverem, entrem nesse site, no clinicaltrials.gov, que é do governo, é do NCI. É um site do NCI. Entrem lá e vocês vão ver o que tem aí. Então, a gente sabe que a expressão varia de tumor para tumor, varia de acordo com o tipo histológico, e então nós temos bastante variação nisso daqui. Então, nós já falamos disso tudo, né? O câncer, todos vocês sabem, câncer de bexiga, todos são familiarizados com isso, então tem um mau desfecho, né? Não existe terapia aprovada pela FDA depois de recorrência após o uso de platina. A idade é um problema para fazer químio, né? Geralmente, esses pacientes têm comorbidades e a toxicidade da quimioterapia é muito pouco suportada por esses pacientes. Né? E, obviamente, o Zé já falou toda da desregulação imunológica. A droga dos estudos clínicos para câncer urotelial, que é a droga da Roche, que é o Atezo, né? Eu não consigo falar esses nomes todos, eu sempre vai Pembro, Nivo, Atezo, né? É mais fácil, pelo apelido. Né? Vai pelo apelido. Né? Existe, na verdade, expressão, e vocês vão ver isso nas lâminas, em células tumorais e em células infiltradas do tumor. Né? Em células tumorais, para quem já olhou vários casos, vamos ver, é pouco frequente. Célula tumoral de câncer de bexiga não expressa muito frequentemente PDL1. Vocês vão ver casos fortemente positivos, mas é muito diferente de quem, aqui vários já fizeram treinamento de pulmão. Certo? É muito menos, especialmente os tumores papilíferos expressam pouco. Né? E, na verdade, mas a grande maioria, obviamente, expressa em células inflamatórias. Né? Então, se a gente pegar um cutoff de 1%, ou seja,
algumas células positivas, né, a gente vê que, na verdade, quando você pega 1%, 70% dos casos expressam nas células inflamatórias, mas só 1/4 dos casos expressam nas células tumorais. Ou seja, então 75% dos cânceres de bexiga são completamente negativos para PDL1 na célula tumoral. Quando você vê a célula inflamatória, só 30% são negativos. Né? E aí, conforme o cutoff, né, você tem o IC3, que é mais do que 10%, IC2 de 5% a 10%, IC1 entre 1% e 5%, e o IC0, inflammatory cells. Né? IC seria CI aqui, né, em português. CI seria 0, menos que 1%. E são classificados como positivo esta porcentagem de tumores. Ou seja, também, se vocês olharem, a porcentagem de tumores que tem mais do que 10% das células inflamatórias positivas não é alta. Né? Então, isso cria a maior dificuldade desse teste. Né? Porque, se vocês olharem aqui, eu já vou adiantar para vocês, o cutoff é 5%, certo? Se vocês olharem aqui, né? Ou seja, você não tem aquele caso que... Ou tem, mas muito raramente que 100% é positivo. Você põe lá na lupa e tira a lâmina e fala positivo. Né? Esse é um teste que sempre exige mais atenção, sempre exige maior aumento para você olhar com mais cuidado. E também esses casos, na minha experiência, a pouca experiência que eu tenho, mas olhando os casos, quando expressa 70%, 80% das células tumorais são positivas também. Então, fica preto o teste. Né? E aí você tem que olhar se é a célula inflamatória mesmo. Então, o teste, já tem 5 ou 6 aqui que já fizeram, o pulmão, treinamento de pulmão, é mais complicado que o pulmão. Certo? Não tenham dúvida disso. E tem algumas coisas de padrão geográfico que nós vamos ver que é complicado. Eu, pelo menos, achei bastante complicado. Também, tudo para mim é complicado, eu não sei nada, né? Então, talvez seja por isso. Bom, então, os locais incluem bexiga e trato urinário, ou seja, inclui pelve renal, isso é importante, inclui tumores da pelve renal, ureter e uretra, que vocês sabem que é minoria, mas pelve renal também está incluído. É um câncer urotelial, certo? Não se usa para in situ e para metástases. Okay? Os tipos de espécimes que você usa vai ser qualquer um deles, certo? No fim, qualquer um. Tá? Você pode fazer o teste em qualquer um, mantida a proporção tumor-célula inflamatória. Né? Então, você usa ressecções, cistectomias, TURB, biópsias, etc. O teste não está, ou seja, não tem validação para citologia, certo? Como também não tem para pulmão, embora muita gente esteja usando em citologia de pulmão, mas o teste não está validado também, né? Mas não foi validado. Não quer dizer que não funciona. Então, não para citologia e para meta-óssea. Tá? Então, tem que lembrar isso. Meta-óssea, se o paciente está com meta-óssea, não adianta. Você pode até querer saber, você pode querer, um oncologista pode querer, mas o teste não é validado para isso. Tá? Aliás, qualquer meta-óssea, né, na verdade, é muito difícil de fazer isso. Bom, o teste da ventana de PDL1 é feito na plataforma, né, na Ultra. Então, é um teste validado para a plataforma Ultra. Não sei se já tem adaptação e validação para benchmark. Tem, Mariana? Tem. Já está validado também para benchmark, mas para pequenininha não, né? XT não, tá. Então, tá bom. Então, é validado para Ultra, né? O anticorpo é o SP142, o kit é Optiview, certo? O teste é usando Optiview. Vem o controle negativo, que é o monoclonal de coelho, né? E tem o sistema, tem um handout que você tem como sistema de classificação. Então, esse é o teste projetado. As variáveis pré-analíticas, como sempre, em imunohistoquímica, são extremamente importantes, o que complica muito a vida da gente. Né? Porque recebemos casos como centro de referência, complica. Então, pré-analítico é importante. Melhor fixador é o de rotina, formol 10% tamponado, né? Processado e parafina.
né? Ou seja, então, é o padrão, mas a gente sabe que no Brasil nem todos os laboratórios que vão mandar o teste para a gente usa tamponamento, né? Então, é um tamponamento dependente de pH, e isso vocês vão ver que é importante. No mínimo de 6 horas, no máximo de 72 horas. Né? Acho que isso também é padrão, acho que para todos os testes que o CAP e a ASCO tem padronizado. Né? Ou seja, e aqui vocês podem ver o mesmo caso, a diferença, 1 hora, fixação de 1 hora, fixação de 12 horas. Né? Outros fixadores têm efeito importante, ou seja, álcool 95%, talvez venha daí também a não validação da CITO, outros metálicos que usa-se, não tem demonstrado que o teste é muito mais falso negativo. Ele leva o teste a ser falso negativo. Quase que padrão para toda imunistoquímica, né? Não é muito diferente do que a gente já sabe. Está aqui um exemplo, né? 1 hora fixado, 6, 12, 24, 72 horas, né? E outros fixadores, o que acontece. Né? Então, formalina tamponada, fixadores de formalina com zinco, o Z6, Prefer, AFA, são todos outros fixadores. Acho que talvez o problema esteja aqui, né? No álcool. Não é prática comum no nosso país usar esses outros tipos de fixadores. Né? B5 foi praticamente excluído, né? Todos os mercuriais, por questões ambientais, são proibidos. Né? Então, álcool talvez seja que a gente eventualmente ainda receba, especialmente para cell block. Né? Então, cuidado com o cell block, pode ter sido fixado em álcool. Né? 4 micra de espessura. Não se armazena a lâmina, não adianta armazenar a lâmina. Ou seja, vou guardar a lâmina cortada, porque quando o paciente recidivar, eu já tenho a lâmina cortada, ou vou guardar, ele não pediu PDL1, mas já vou guardar a lâmina, porque se não responder a quimio, ele vai entrar com imunoterapia, então já vou estar com a lâmina cortada. Não adianta. Depois de 3 meses, oxida. Eu não tenho nenhuma experiência, obviamente, de guardar em freezer, em caixa de nitrogênio. Acho que ninguém usa caixa de nitrogênio no Brasil. Não conheço ninguém que usa guarda-lâmina em caixa de nitrogênio. Né? Nos Estados Unidos é relativamente frequente a caixa de nitrogênio. Né? Aqui no Brasil, eu desconheço qualquer laboratório que tenha uma caixa de nitrogênio. Que é uma caixa que você tira o oxigênio e bombeia nitrogênio o tempo todo lá dentro. Né? Com isso, não tem oxidação. Porque o que faz perder a reação imune é a oxidação. Então, se você tira o oxigênio do ambiente, você deixar a vácuo uma lâmina, você não vai perder imunorreatividade. Certo? Ou se você deixar em caixa de nitrogênio. Ninguém usa no Brasil, quer dizer, então, só uma questão cultura geral só. Né? Saber isso daqui. Então, não adianta guardar a lâmina oxida. Certo? Isso é também regra geral de boa prática para a imunistoquímica. Os controles são os controles, né, que a gente sempre usa e deveria usar 100% das vezes, pelo menos. O controle positivo é a amígdala, certo? Como também ele é controle para quase tudo, né? A amígdala, um órgão fantástico, né? Expressa tudo e todos. Né? Então, na amígdala, linfócito e macrófagos nos centros germinativos, e o PDL1 deve ser negativo nos interfoliculares, na região interfolicular. Então, eles vão ser principalmente no centro germinativo. Né? E na cripta também as células epiteliais também expressam PDL1. Certo? E no epitélio superficial escamoso, não. Então, a amígdala ideal é aquela que você tem a cripta, né, da amígdala e pelo menos um centro germinativo. Né? De novo, mesma coisa, o controle tem que estar bem processado, bem fixado, mas não é diferente do que a gente já usa no nosso laboratório de imunistoquímica usual. Aceitável e não aceitável. Né? Então, aqui a amígdala, aceitável e não aceitável. Né? Epitélio superficial escamoso negativo,
certo? Epitélio da cripta positivo, centro germinativo parece um KI67, né? Positivo. Tá? A coloração de fundo na amígdala é ruim. Aqui, na verdade, o centro germinativo fraco, né? Os macrófagos, corpo tingido e os linfócitos T interfoliculares negativos. Né? Então, isso não é aceitável, ou seja, o aceitável é a boa definição do centro germinativo, epitélio da cripta e o epitélio escamoso negativo. Esse é o controle positivo ideal. Né? No câncer urotelial, então, pode ser tecido fresco de arquivo, qualquer biópsia, né, de câncer invasivo. As neoplasias papilíferas são aceitáveis se tiver um componente invasivo. De novo, o teste não foi desenhado para câncer in situ. Né? Histologia sarcomatoide não tem problema, é aceitável o teste. Pode ser primário ou metastático, a Renata já levantou esse aspecto. De preferência, o mais próximo da situação atual do paciente. Né? Você pode ter uma situação que o paciente não tem condição de uma metástase profunda, você ir lá buscar. Mesmo assim, se você tiver um bom radiologista intervencionista, seria melhor o teste, né? Mas você pode usar o original, ele pode não representar a resposta. E, de novo, a heterogeneidade, todos esses problemas de todos os testes nós temos. Né? Pelo menos 50 células tumorais com estroma associado. Ou seja, tem que ser uma biópsia, não pode estar necrótica totalmente, obviamente. E você sempre, embora você não use a célula tumoral para fazer o teste, você usa para setar o teste, ou seja, tem que ter tumor representado no mínimo 50 células. Né? Já falei isso, ou seja, lesões ósseas descalcificadas não são aceitáveis, porque não foram validadas ainda. Não sei qual é o efeito, acho que ninguém sabe responder. Na verdade, se for descalcificado em EDTA, se altera ou não altera, mas ninguém não foi validado. 50 células tumorais dá para fazer em TMA, então, se for o caso. Dá. Fazer. Ela já está pensando em fazer pesquisa com o seu anticorpo. Ela já tá querendo usar seu anticorpo, tá vendo? Não dá para ela, não, que ela vai fazer para pesquisa. Se fizer, avisa que a gente faz junto. Então, não vale, já não está validado. Eu não sei qual é o efeito do EDTA, não sei responder isso, se descalcificando com o EDTA tem alteração ou não, mas ele, de toda forma, não está validado. Tá? Se vocês tiverem uma pressão muito grande do oncologista, até façam, mas diga bem claro, não, o teste não validado para essas condições. Certo? Como qualquer coisa, né? Todos aqui já têm idade para lembrar quando os testes de imuno todos eram IVD, né? Que a gente nunca deu muita bola para isso, a gente fazia tudo, né? Mas tinha que pôr lá, né? Esse anticorpo foi validado só para IVD. Não é, não. Por isso que hoje tudo tem registro, nós evoluímos para o bem. Economicamente para o mal, mas para o paciente para o bem. Certo? Então, qual é o fluxo? Né? Então, amostra fixada entre 6 e 72 horas, corta 4 micra, né? Lâmina para imunistoquímica, 3 sessões. Certo? 3 secções, né? 3 cortes. Faz HE, mede adequação, certo? Se tem tumor suficiente, estroma suficiente, né? Uma vai para o teste para o controle negativo e o outro vai para o controle positivo, certo? Ou seja, o controle foi aceitável, né? Aí vai o controle negativo é aceitável, o PDL1 é aceitável, e aí todo esse fluxo. Se sim, ou seja, se o controle não for aceitável, você não vai continuar, você vai ter que fazer outro controle. Se o controle negativo for positivo, você vai ter que fazer outro controle, né? E se tudo for aceitável, aí você vai laudar potencialmente por um patologista registrado, ou seja, treinado, né, para isso. Né? Ou seja, eu não sei como vai funcionar depois nesse Brasilzão, mas, teoricamente, só vocês que fizeram o teste, que vão ser potencialmente aprovados, certo? Poderão assinar esse teste. Não é o que está acontecendo na rua hoje, não.
Tá? Não é o que está acontecendo na rua, mas não é boa prática o que está acontecendo na rua. Certo? Então, como assim? Na mesma? Não, separado. Separado. A recomendação é separado. É assim, tá vendo? São 3 cortes sequenciais, tá? É, igual ao tá? Então, ou seja, quase todos esses testes são companion testes e são assim, né? E olhar o controle negativo é o caso. Não adianta ter controle negativo estocado, tá? Porque você precisa saber se ele é negativo mesmo ou se ele não expressa PDL1, tá? Ou seja, não vale cortar o apêndice muitas vezes para sempre ter apendicite, certo? Não vale isso daqui, não. Tá? Boa prática, gente. Na verdade, é boa prática. Né? Todos os cânceres são avaliados apenas pela coloração para células inflamatórias. Certo? Ou seja, então, você vai ver, é ótimo quando as células tumorais não expressam. É muito bom, porque você vê claramente a célula tumoral. Ache uma célula inflamatória aqui nesse meio. Né? Então, quando há uma forte expressão de células tumorais, o teste é mais complicado. Aí você vai olhar por essas células e toda essa proporção é muito mais difícil. Né? Como é que você vai falar em 5% se você não está vendo as células inflamatórias aqui dentro? Né? Então, seguramente aqui, se eu olhar essas células inflamatórias, né, o teste é negativo. Eu tenho menos que 5% dessas células inflamatórias aqui positivas. Mas eu não sei, na verdade, eu tenho um bias aqui que eu não estou vendo as células inflamatórias, não estou mensurando. Aqui deve ser uma célula inflamatória, mas eu não sei se é mesmo. Então, essa é a grande complicação desse teste. Certo? Que essa é a dificuldade. Quando é assim, piece of cake. Né? E, de novo, é a proporção das células, ou seja, não é tão simples. Certo? Então, vocês vão ver no treinamento. Se você tem uma RTO, por exemplo, se tem mais de uma amostra, uma amostra mais abundante, você acha que é melhor pegar o que tem mais estroma e menos tumor por causa disso? Não, você deve usar na área mais tumoral, porque você vai mensurar isso, vai ser importante na mensuração. Não deve pegar uma área só de estroma. Porque você, na verdade, você vai ver aqui que é no limite, ou seja, você despreza o estroma não invadido. Tá? O teste, então, é branco e preto, certo? Negativo, positivo, tá? 5% cutoff. Certo? Ou seja, então, presença de coloração perceptível em PDL1 em qualquer intensidade, célula imune infiltrada no tumor, abrangendo 5% da área tumoral ocupada pelas células tumorais, intratumorais associadas e estroma peritumoral adjacente. Tá? Por isso é que você precisa do tumor. É 5% em relação à área tumoral, não em relação às células inflamatórias. Ok? Não? Então, vamos ver o positivo. Qualquer intensidade. Tá? Célula imune infiltrada no tumor, mais do que 5% da área tumoral. Ou seja, então, você tem um tumor medindo 1 milímetro. Vamos dizer assim. 5% de 1 milímetro são 50 micra. Você deve ter 50 micra de célula inflamatória. Dá, lógico. Por porcentagem, você tem um tumor, 100% de tumor. Você está com um corte que só tem tumor. Tá? 5% deve estar corado pelas células inflamatórias. Você vê o tumor, incluindo o estroma dele, pensando só no tumor. Então, por exemplo, se você tem um músculo num corte, você esquece aquele músculo. Esquece todo aquele estroma não invadido. Você pega uma área de tumor, que seu campo se encha de tumor, e calcula 5%, se as células inflamatórias coradas correspondem a 5% daquela área. Não importa quantas células. Não importa quanto. Se tiver uma célula inflamatória, ele não vai corresponder a 5%. Importa indiretamente. Você não mede quantos linfócitos tem presentes e quantos estão positivos. Só vale intratumoral. Só vale e no estroma peritumoral. Aquele ali que eu mostrei naquela foto.
esse aqui, ó, esse estrominha aqui, peritumoral. Esse conta também. Quase que há uma relação. Pode ser que você tenha pouco infiltrado inflamatório, mas 100% das células inflamatórias são positivas. Certo? E corresponde assim. Esses são os casos difíceis. O critério é o mesmo para biópsia quanto para peça cirúrgica? Mesmo critério. Mesmo critério. Tem que ter pelo menos 50 células. Certo? Então, está aqui, né? Alguns exemplos. Né? Negativo, 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 negativo. Certo? Ou seja, aqui tem um certo número de células inflamatórias. Certo? Não chega a ser 5% da área. Tá? Positivo. Difícil, né? Não é? Eu acho. Eu acho difícil. Mas é aqui. Certo? Ou seja, aqui. Esse aqui, né? Esse aqui. É. O meu professor disse que era positivo, certo? Eu ponho culpa no meu professor de Barcelona, que diz que isso é positivo. Tá bom? Aqui tem mais estroma, então é relação, não sei. Aqui também, né? Esse bordo, aqui é fácil, certo? Certo? Aqui, de novo. Você pensar aqui nesse quadrado como um todo, digamos que seja um quadrado. Se você corresponder, quarto dá 25, certo? Então você pode começar a setar seu pensamento. Meu conselho para vocês, olhem os negativos primeiro. Se convença do negativo primeiro. Porque se você olhar o positivo primeiro, você vai dar positivo. Se você se fixar na célula positiva primeiro, você dá positivo. Você fica impressionado com a célula positiva. É aquela mesma coisa. Quanto por cento de célula de Ritzenberg que tem nesse Hodgkin? Tem um monte. Conta para você ver, se não dá menos do que 2, 3%. Isso. É a mesma coisa. Então, meu conselho para todos vocês, se fixem no tumor como um todo negativo. Primeiro faz esta imagem do tumor. E aí tenta abstrair a área positiva, do momento que não seja a célula tumoral. Eu não consigo ver diferença dessa terceira aqui, que tem um meio, que dá uns 25% positivo, e a de baixo também tem, a de lá, a última. Essa também tem. A mancha é mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu não entendi. Então, mas por que ali é de 1 a 5? Não, ali está de 1 a 5 e aqui está mais... Você está querendo saber, na verdade, agora chegar no número. Aí é mais complicado. Aí você vai chegar a 10, 15, 20%. Isto foi, na verdade, planejado. Se você pega... Agora vamos complicar. Pega um escaneador de lâmina, vai desenhando tudo bonitinho, você chega nesses números. Mas não é assim que se faz, é na estimativa. Certo? Não vale... Você pode até, se você for muito rígido, querer fazer isso. Eu tenho um problema maior, né? Por que não dá o remédio para quem tem célula tumoral positiva? Para mim é um problema muito moral, muito maior, certo? Eu perguntei, já corta a filmagem, eu perguntei isso, brincando, eu perguntei isso oficialmente, ele falou assim, telefona para o médico e conta que a célula tumoral está positiva, certo? Eu, sinceramente, me sentiria melhor. Se o cara não tem outra opção terapêutica, e tem célula tumoral positiva, por quem diz que não responde? Né? O trial disse que não, mas só isso. O trial não foi feito assim. Não, o trial não foi feito, não foi mensurado isso no trial. Tá? Bom, vamos lá. Então, de novo. Vale o quê? Outra diferença para quem já fez o treinamento de pulmão. Vale macrófago. Vale macrófago. Certo? No pulmão, por causa da característica do pulmão, a gente exclui macrófago, certo? Porque o pulmão é cheio de macrófago alveolar, blá, 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 blá. Aqui, vale macrófago. Vale célula dendrítica, vale granulócito. Ou seja, qualquer célula inflamatória. Ok? Qualquer uma. Essa é uma facilidade do teste. Você não precisa ficar se matando se é macrófago ou não é macrófago. Se é neutrófilo, se é linfócito. Qualquer célula inflamatória. Então, é célula inflamatória mesmo, qualquer uma. Tá? Aqui. Né? A coloração, às vezes, é pontilhada ou linear. Vocês vão ver casos aqui no treinamento, tem uma coloração pontilhada. E são, geralmente,
a experiência nossa diz isso, são sempre agregados. Né? Então, aqui, de novo, aqui é um, está no meio, aqui, está vendo esse agregado aqui. É aí que você vai olhar. Né? Se você olhar só aqui, imagina aqui, é negativo esse teste. Se você olhar o estroma peritumoral imediato, é positivo. Tá? Então, é importante esse tipo de avaliação. É que esta foto, eu imagino, não fui eu que tomei a foto, obviamente, eu imagino que está no meio do tumor isso, então o estroma intratumoral vale. Tá? O que não vale é aquele estroma todo, não peritumoral, aquele estroma do tecido como um todo. Ou seja, uma cicatriz na bexiga não vale. Tá? Ou seja, pós-químio, pós-BCG, não vale. Tá? Então, o que vale, na verdade, é o estroma intratumoral e o peritumoral adjacente. Chegamos lá. Né? Às vezes, ou seja, que é mais ou menos isso que a Isabela falou, as células estão isoladas. Né? Você não tem um hotspot. Né? Você conta do mesmo jeito. Tá? Se você tem hotspot, ele vai ser positivo. Se você tem mesmo um hotspot, ele vai ser positivo. O problema do hotspot é eu não tenho, as células estão isoladas, eu não tenho esse agregado aqui, mas vale a pena. É mais fácil contar quando tem agregado, lógico. Né? Quando não, mas as células isoladas valem também. Outros padrões de coloração, esse pontiforme aqui. Tá? Você tem esse padrão pontiforme aqui. Ou seja, parece um monte de pontinho. Né? Vale? Vale. Né? Então, você tem... acho que eu não falei isso aqui. Então, você tem esse mais granular, que os grânulos ficam... Geralmente, é grânulo de perfurina, granzima, né? que espalha mais. E intravascular, vale? Não vale. Célula inflamatória intravascular, não vale. Qualquer célula inflamatória. Você não vai ver, se for positivo, você não vai ver que é eosinófilo, né? Não, qualquer um. Vale qualquer célula inflamatória. Intravascular, acho que deve falar isso lá para frente. Então, diferenciação entre célula tumoral e célula inflamatória. Por isso é que precisa fazer o HE. Não vale o HE que você fez no diagnóstico. Tem que fazer o HE do teste. Por isso, porque ele ajuda muito na interpretação. Vocês sabem que aprofundados, especialmente de biópsias pequenas, mudam a cara. Né? Não pode usar a biópsia original. Tem que fazer um corte a mais, para ver se está igual. E ajuda muito. Então, você olha, célula tumoral, aqui tem tumor com inflamação, e você consegue identificar isso na coloração imunistoquímica. Você olha aqui, essa parte é o tumor, certo? Mas estes aqui, são células inflamatórias. Tá? De novo, agregado no estroma, células inflamatórias. Aqui, célula inflamatória, certo? Aqui, se você olhar grosseiramente, você fala tumor, tumor, tumor. Mas esse tumor está cheio de célula inflamatória. Esse bloquinho de tumor, esse aqui não está. Tem muito menos. Mas você olha aqui, então, tem célula tumoral positiva? Tem. Mas tem célula inflamatória positiva. Positivo. Tá? Porque você tem esses agregados todos, ou seja, positivo. De novo, aumento de 20 vezes, identifica o estroma, certo? Que célula tumoral, aqui célula inflamatória, olha a célula dendrítica aqui. Tá? É difícil. É difícil. Quando a célula tumoral tinge, a porca torce o rabo, para falar um bom português. Certo? Então, é o difícil. Quando é assim, ok. Né? Mas quando é assim, então é muito importante, na verdade, olhar. Né? E, de novo, na pouca experiência que eu tenho, olhando os casos e reolhando, célula tumoral, quando não é assim, obviamente, ela tem muito mais granular. Isso é uma coisa que não está no manual, mas é o meu feeling, olhando muito essas lâminas. Se eu vejo uma coloração granular, grandes chances de ser tumor. Célula tumoral não ser célula inflamatória. Olha com cuidado. Se a sua coloração é toda granular, olha com cuidado.
porque geralmente é assim. A célula tumoral, ela não expressa que nem HER2, que nem outros CD20, toda a membrana. Ela expressa desta forma aqui, assim. Está vendo? Ó? Granular. Ó. Tudo célula tumoral, essa aqui. Ó. Célula tumoral, célula tumoral. Quem quiser ver aqui de perto, vê. Né? E aqui, célula inflamatória. Célula inflamatória, geralmente, é forte, muito forte. O que conta, então? Aqui está um caso bem característico, ou seja, estroma de sustentação do órgão, tumor. Estroma intratumoral. Tudo isso aqui conta. Usar a caneta vale, certo? Desenhar vale, ajuda. E ajuda, certo? Eu tenho feito isso, eu tenho desenhado, no material que eu tenho meu, tenho desenhado as áreas que eu acho positivas. Né? Me ajuda depois na análise. Não vale agregados linfóides do estroma, da bexiga. Não vale, certo? Não vale todo o estroma aqui. Então, todos esses linfócitos que estão aqui, não vale. Esse agregado, não vale. É daqui para cá. Claro? Clara a base? Vocês vão ter muitas lâminas para se divertir. Ok. Obviamente que isso é melhor visto em lupa, não preciso contar isso para vocês são patologistas todos. Ó, então, é assim. Certo? Eu acho que desenhar ajuda. Se for um caso óbvio, certo? Quer dizer, eu nem sei se é óbvio, porque de repente é tumoral. Nesse momento não dá para saber. Mas se for um caso assim, óbvio que não precisa desenhar. Mas se for um caso deste tipo aqui, porque todo esse material é excluído, tá vendo? Você vai mensurar nestas áreas. Ok? Este material aqui é excluído. Claro? Então, você vai lá, desenha onde tem tumor. Essencialmente isso. Desenha toda a área de tumor. Por exemplo, essa biópsia é mais difícil, porque tem essa pontinha de tumor, esta pontinha de tumor, são mais difíceis. Né? Quando é uma peça, é mais fácil. E aí, essa é a recomendação. Né? Você faz um quadriculado, aí você pode fotografar, fazer isso no seu computador, se você tiver dúvida, né? Mete um quadriculado lá e você tem uma ideia melhor. Né? Você pode fazer isso. Trabalho extra, lógico que é trabalho extra. Mas se você está num caso borderline, não vai fazer para todos os casos. Mas nos casos borderlines, esta é uma boa recomendação. Desenha tudo que é positivo, tira uma foto, mete um quadriculado no computador e você sabe quanto por cento tem. Certo? Tem. Então, você pode fazer isso. Eu acho mais fácil fazer no computador, na foto, do que ficar lá na objetiva e olha. Mas tudo depende do teu feeling na hora, da sua decisão como patologista, como tudo, né, em patologia. Né? Depende do seu feeling, da sua hora, do quanto você está se sentindo confiante ou não, o quanto está próximo de 5% ou não. Claramente, muito mais que 5%, você não precisa fazer. 2%, 3%. Lembre-se, se você der o teste negativo, você está tirando uma opção do paciente. Certo? Isso é importante. Ou seja, se você der o teste positivo, tem complicação, você vai indicar algumas complicações para o paciente. Uma delas no bolso, né? A outra que você vai criar você tem, como o Zé falou bem, 5% a 10% de efeitos colaterais. Certo? Então, você tem se você der over positivo, você tem uma complicação, você mexe na expectativa de resposta do paciente, no psicológico dele, no bolso dele e na qualidade da resposta. Se você der super negativo, se você estimular o falso negativo, você está tirando a opção de tratamento do paciente. Lembre-se que só vai pedir o teste quando a opção tiver, ou seja, o oncologista não vai pedir o teste quando ele não tenha a opção de tratar. Ele vai estar presente na cabeça dele a opção de tratar. E aí não cabe a gente julgar, né? Porque pode ser uso compassivo, pode ser trial. A gente nunca fica sabendo isso, se aquele paciente vai ter uso compassivo ou não daquilo. Ou seja, então não cabe a gente julgar. Dar negativo, o problema aqui o positivo tem um problema, como todo falso positivo, mas o problema falso negativo é tirar a opção de tratamento num paciente. Então,
realmente os casos borderline têm que ser julgados com muita parcimônia. Né? Essas são as imagens de referência, né, que você tem. Então, todos os menores completamente negativo e C1. C0, perdão. E C0. Menos do que 5% e C1. Mais que 5% e C2. Mais do que 5%, menos do que 10%. E mais do que 10% e C3. Certo? Não precisa reportar isso. Reporta positivo e negativo. O reporte é positivo e negativo. Tá? Não tem nenhuma importância ter 50% ou 20%, ou 10%. É o cutoff de 5%. Obviamente, se não tem agregado células dispersas, é um pouco mais difícil. Né? As imagens de referência funcionam, sabe? Eu, não, quando fui lá treinar, eu não acreditava muito nessa imagem de referência que tem no handout, né? no booklet que vem. Olha, ajuda. Olha no microscópio, olha a imagem. Olha no microscópio, olha a imagem. Ajuda, sim. É cola mesmo. Né? É colar. Olha lá, este padrão. Tá? Então, ajuda bem. E essas são as fotos que tem, na verdade, colocadas. Diga. Maior que 10, é. E a outra, Fala. minha dúvida é assim, naquele quadradinho dos 4 do negativo, esse daí, esse quarto aqui, o último, né? Se eu tiver só isso de tumor, só esse pedaço ali, se você imaginar que aquele lado é positivo, Isso aqui? daria 5%, não daria? Tá no limite, né? Porque Está no limite, Renato. se contasse abrangente, Eu imagino que quem fez esse handout, na verdade, olhou e contou isso objetivamente para dizer isso. Eu olhando assim, está no borderline. Está no borderline. Sei lá. Se você fizer um quadriculado de 100 aqui, não sei o quanto está dentro do quadriculado, está fora. Não. é tumor, né? Então é tumor e inflamação. Então, Vai um pouco, aí vai do subjetivo. Talvez se a gente perguntar aqui para todo mundo, sabe aquela história do linfoma, que 5 acha que é, 5 acha que não são? É a mesma coisa aqui. Sabe, para um patologista, a reproducibilidade não é tão alta. Né? Ou seja, a reproducibilidade de um teste de PDL1 para pulmão é menos do que 30%. Aqui, muito mais alta. A variação interobservador e intraobservador. Vocês vão ver que vocês vão ter isso, né? Ou seja, treinamento, depois a mesma imagem vai voltar lá no teste definitivo e você fala, puto, o que eu dei lá no treinamento? Né? Isso vem na cabeça, porque você reconhece a imagem, mas não lembra quanto você deu. E você quer ser coerente, porque isso também é medido no teste. A sua reproducibilidade, ou seja, a variação intraobservador. Isso também é medido no teste. Né? Quanto você varia nas suas análises. Nos treinamentos, esse é o primeiro treinamento de bexiga que eu dou. Nos treinamentos de pulmão que eu dei, né, não chega a 90% a intraobservador. Ninguém atinge 90%. Intra. Ou seja, você vê num dia e vê no dia seguinte. Imagina 6 meses depois. Né? O washout de um dia, não conheço ninguém que fez 100% de reproducibilidade. Eu já dei vários treinamentos de pulmão. Nunca vi alguém 100%. Os percentuais específicos ou positivos e negativos? Os percentuais específicos. Né? Negativo positivo, em referência, geralmente você considera 85% bom. Certo? Porque tem os borderlines mesmo. Né? Mas o intraobservador, quantidade. Né? E se eu puser, obviamente, se eu puser 30 lâminas para você examinar desse tipo, a sua reproducibilidade vai entrar no negativo positivo. Se eu puser 30 lâminas desse tipo, aí não. Positivo, negativo. Né? Então, eu estou falando de modo geral, teste geral. Essas são imagens de referência. Única célula espalhada, células isoladas. Né? Aqui é a tradução, né? É células isoladas.
Tá? Células isoladas, então. Outras imagens de referência, né, que tem, então todos são você. Desafios. Necrose não vale. Exclui a necrose, a área de necrose. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, parece tumor, mas tem muita necrose, exclui. A área viável de tumor. Tá? Agregados de linfócitos da lâmina própria. Dá uma vontade de dar positivo aqui, quando a gente põe na lupa. Né? Olha aqui, positivo. Não, são agregados linfóides. Né? Regiões pequenas necróticas como essa. Se você olhar a região necrótica, é sempre positiva, é que nem ALK. Quem faz ALK sabe que necrose é sempre positiva no ALK. Né? Então, geralmente necrose é positivo para tudo, né? Parece enolase, né? Positivo para tudo. Né? Mas aqui é muito forte mesmo. Então, cuidado, a área de necrose grande é fácil excluir, áreas de necrose intratumoral, foquinhos de necrose, podem ser uma armadilha para você dar falso positivo ou falso negativo. Certo? De modo geral, o erro aqui é para mais, é para falso positivo. Células intravasculares. Ou seja, lembra como é bom ficar procurando na mama se é êmbolo linfático ou não é? Tá de volta, certo? Essas coisas ruins da patologia sempre perseguem a gente. Né? Então, você vê lá, legal, hein? Vindo um pequeno aumento aqui, mais do que 5%. Liquidado no próximo caso. Errou, porque é intravascular. Então, olha se não é intravascular. Tá? E BCG, outro problema. Pacientes tratados com BCG, granulomas. Não vale o granuloma, obviamente. A questão granuloma induzido pelo BCG não é imunidade tumoral. Certo? Isso é a resposta do hospedeiro ao uso do BCG. Então, granulomas não valem. Ok? Claro? Ok? Sem problemas? É verdade, você tem razão. Não, diferenciar a coloração em granuloma de células tumorais e incluí-la se estiver na área tumoral. É isso mesmo? É positivo? Eu jurava que o granuloma... se estiver dentro do tumor, eu não tinha reparado isso, você tem razão. Pelo menos é o que está escrito aqui. Depois eu vou questionar isso daí e posso te responder. Se você não conta granuloma que está ali, mas pelo que está escrito aqui, sim. Mas eu não lembrava desse aspecto, não. Se o granuloma estiver dentro do tumor, inclui. Se o granuloma estiver fora do tumor, não vale. Eu também acho. Tem uma descrição? Eu sei que tem uma descrição embaixo. Dá cola para mim, Marina. Macrófagos em um granuloma podem apresentar coloração forte e serem confundidos com coloração de TC. A coloração em granulomas é incluída como parte de IC, desde que esteja presente dentro da área tumoral. Essa coloração pode ser confundida com TC. Eu repito. E precisa ser comparada com HE correspondente para diferenciar da coloração TC. Ok? Ou seja, na verdade, quando você vê o granuloma e vê na imuno só, ele pode ser confundido com célula tumoral e você achar que está na positividade na célula tumoral. Certo? Porque geralmente esses macrófagos são fortemente positivos. Né? Essa situação do granuloma intratumoral não é frequente, não. Né? Pelo menos na prática ela não é frequente, não. Né? Aí já é... Ok. Não, ou seja, granuloma bem formado, mas seja como for, é essa orientação que está aí, está no slide embaixo, né, na leitura do slide. Está na leitura do slide, vocês podem ler. Na verdade, eu não me lembrava, na minha cabeça, granuloma eu excluía totalmente, mas eu estou errado. Né? Então, metástase em linfonodo é outro problema, certo? Metástase no linfonodo é outro problema, né? Porque onde é metástase, onde é resposta imune à metástase, enquanto é linfonodo normal. Né?
Então, de novo, isola o tumor, a área do tumor. Se é assim, se é uma bola de tumor, é fácil. Se são células isoladas, é muito mais difícil, obviamente. Né? Se você tem células isoladas nos seios aqui, nos seios do linfonodo, é só isso que você conta. Certo? Isto aqui, negativo. Isso aqui não entra na conta. Este caso é negativo, apesar das células todas tumorais aqui, das células inflamatórias positivas. Isto é um caso negativo. Este é fácil, certo? Este aqui é uma bola de tumor, você vai lá e isola. Este aqui de células isoladas em seios, para mim não é problema, porque eu nunca vejo isso daí, nunca ponho no maior aumento o linfonodo mesmo. Então, para mim é fácil isso daí. Para quem é cuidadoso, é um pouquinho mais difícil. Tipos de células que mostram coloração. Qualquer célula inflamatória, na verdade, pode ter coloração. Linfócito, macrófago, dendrítico e granulócitos. Quais são incluídas na acusação? Todas. Tá? Padrão, agregados no estômago, células isoladas, coloração pontilhada, linear ou circundante. Qualquer intensidade e qualquer tipo de coloração. Okay? E qualquer intensidade. Não tem que ficar fraco, forte. Né? Se vocês lembrarem, também o teste de pulmão do SP-142 leva em consideração a intensidade. Né? Aqui não. Com o mesmo anticorpo. Certo? Para pulmão, leva a consideração a entidade. Porque para pulmão, o SP-142 é célula tumoral mais célula inflamatória. Cutoff de célula tumoral mais alto, né? TC3 é 50%, TC2 é 10%, né? Para pulmão. Mais o índice de células inflamatórias e faz o score final. Para pulmão, SP-142. Para bexiga, só célula inflamatória novamente. E o denominador é a área tumoral. Qualquer intensidade, qualquer coloração. Artefatos de coloração são os mesmos, exatamente os mesmos de quem faz imuno. Certo? Exatamente os mesmos artefatos. Mancha de DAB. Tá? Raro, né? Não é tão comum na máquina. Existe. Você vê na máquina, principalmente na periferia, você vê. Mas na máquina é menos comum do que na mão. Né? Mas como você não deve fazer na mão, certo? Então, é mancha de DAB. Né? As chamadas manchas black, né? Ou seja, na verdade, aquela coisa que parece que não penetrou, né? O anticorpo, né? Da impressão. Ou seja, você fala, como é que pode isso aqui, né? Você vê, isso aqui é uma tonsila, certo? Nós estamos na tonsila. Por que esses centros germinativos não coraram? Alguma coisa não penetrou, né? Ou não foi bem desparafinizado, ou não estava bem preservado, alguma coisa aconteceu. É igual a coisa imunistoquímica. Você vê claramente que isso aqui é um artefato de distribuição do anticorpo. Né? Ou seja, a bolha, ficou uma bolha aqui por algum acaso, não deve ficar, né? Na outra não deve ficar, porque ela fica fazendo assim o tempo todo. Né? Não deve ficar, mas a gente vê isso daí. Né? Alguns pontilhados desse tipo, né? Inespecíficos. Né? E necrose, né? Detrito luminal. Né? Isso também não é positivo. Ou seja, somente na tonsila, no fundo das criptas, você vê isso. Background, que a gente chama, o arenoso, né? Fundo de soro, inespecífico, ou seja, não preciso ensinar isso a vocês, é exatamente as mesmas coisas da imunistoquímica geral. Certo? Quando a gente olha qualquer imunistoquímica que deve considerar se é positivo ou negativo. Ok? Vocês recebem esse material, né? O manual da interpretação, entrada de classificação para os conjuntos de teste. Meio-dia, dúvidas? Para a gente passar para a fun part à tarde. Os hotspots, na verdade, você tem os spots mesmo. Então, você considera aquela área de tumor como um todo. Você não vai procurar a área mais positiva. Você pega toda a área tumoral e mede. Porque, se você for olhar os hotspots, eles vão se traduzir nos agregados de células linfóides. Então, você pode ter um fragmento do tumor com um agregado.
e mais 5 ou 6 fragmentos sem nada. Se você considerar só o hotspot, você vai considerar esse caso positivo. Ele é negativo, porque você considera a área tumoral como um todo. Ok? Na lâmina toda. Não é num campo, é na área tumoral, não é na lâmina toda, é na área tumoral toda. Tá? Se você tiver 10 fragmentos, 5 for tumor, é nesses 5 fragmentos. Nos 5 que não são tumor, você exclui. Na lâmina toda, lógico. E a recomendação é para que bexigas têm 30 blocos, fazendo os 30. Não, brincadeira. Isso é brincadeira. Não, mas por exemplo, você escolhe sempre o bloco que tem mais infiltrado. Não deveria. Você deve escolher o bloco que tem mais tumor, mais área tumoral. Não, quando você põe mais área inflamatória, veja se não é por causa de necrose ou algum outro artefato. Você deve escolher a área de mais tumor. Isso que a Isabela está falando me preocupa também, porque a gente, por exemplo, quando a gente vê CISH, a gente quando está no borderline, a gente conta mais um set de células. Né? Então, aqui, será que quando eu estou com um caso que tem um monte de bloco e um bloco cai entre 4 e 5, eu devo fazer outro bloco e desempatar? Vai do seu bom senso. Isso não está na recomendação, isso não. Vai do seu bom senso de fazer isso. Né? De modo geral, varia muito pouco de área de tumor para área de tumor. De modo geral. Você não vê isso. Clones. Como que você não está falando de célula tumoral, você está falando de célula inflamatória. E, de modo geral, os tumores são antigênicos iguais. A resposta é igual. Lembre-se que a minoria tem infiltrado desse tipo. Não é dúvida, é só duas palavrinhas. Não deu tempo de eu falar, porque o assunto é mesmo muito extenso, mas aquilo que o Fernando falou, mostrou, de agregado linfóide, então, existe na imunologia tumoral a formação de tecido linfóide terciário. O que é o tecido linfóide terciário? O primário é a medula óssea, onde são formadas, e o timo, onde são formadas as células linfóides. O secundário é o linfonodo, o baço, onde tem tecido linfóide normalmente. Linfonodo, polpa branca do baço, amígdala. Terciário são aqueles que você forma, que normalmente não tem, mas você forma em decorrência de uma estimulação antigênica. É outra biologia do tecido linfóide terciário em tumor. Não entra naquilo que a gente falou. Por isso que tem que excluir tecido linfóide terciário dessa contagem, quando vocês percebem isso no HE. Geralmente ele tem vênula pós-capilar, tudo. Esse é um comentário. E o segundo comentário, a Isabela, eu já mandei para você por e-mail, viu, Isabela? O artigo, ela perguntou do interferon gama, e o artigo da Clinical Cancer Research 2011, The Two Faces of Interferon Gamma in Cancer. Quem quiser copiar está aqui. Então, de fato, ele tem essa ação ambígua mesmo, tá bom? Quase tudo é double edge, né? Agora vocês já imaginaram a interpretação no estômago, com essa história de infiltrado terciário, no malte, né? Nos tecidos? Vocês já pensaram bem na glândula salivar? Na glândula salivar? O que vai ser interpretar PDL1 na glândula salivar? No estômago? No estômago tem vários trials, tem várias coisas interessantes que infiltrado você olha no estômago. O estômago é super interessante. Mais difícil, mas super interessante. Porque como você sabe se é o terciário do estômago, o cara tem H. pylori, adenocarcinoma gástrico, e como é que você sabe o que é aquilo? No estômago é mais legal ainda. Sabe qual é a minha vingança disso tudo? Tem gente que gosta de atipia plana, né? Metaplasia tubária, né? E odeia os linfomas, né? Vai voltar todo mundo para o infiltrado inflamatório, certo? Ama, fica lá aquela coisa. Isso é endocervicose, né? Lindo, olha essa endocervicose, que maravilha. Você acha bullshit, né? Mas, né? E por isso que eu fui para os linfomas. O pessoal odeia linfoma. Eu vejo na hipótese, quando eu mando o artigo do linfoma, eu tenho uma reação imediata. Pô, linfoma, não sei o que. Né?
Agora é a minha vingança, né? É essa. Vocês vão ter que aprender imunologia. É legal. Porque a pessoa não aprende linfoma porque não sabe imunologia. Certo? Esse é o problema. As pessoas que não aprendem linfoma é porque não sabem imunologia. Ou seja, não quer saber. Aquela aula que o Zé dá, inútil, de ontogênese dos linfócitos B, e todo mundo dorme lá na aula dele, passa a ser importante. Vocês imaginam quando a gente puser os linfócitos B nessa história aqui? Não é? Nós não estamos falando do linfócito T e linfócito B aqui. Né? Aqui simplificou, é qualquer infiltrado inflamatório. Né? Obviamente que eles têm significados diferentes. Conforme a composição do infiltrado, obviamente tem significado diferente. Tá? Minha vingança é essa. Eu ainda vou ver, antes do fim da minha vida, essa vingança do negro ter que falar de linfócito T. Pô, como é que é isso? É CD4, CD8? Perdeu CD7? Como é que é isso? Vai aprender. Peraí, fala, porque senão ele vai me matar. Se eu estou dando... Tá, uma pergunta assim, conceitual básica. Então, você tem lá a célula tumoral, e aí ela passa, sei lá, aumenta lá o número de PD1, PDL1, e aí do tipo, olha, eu sou self, então você não me agride. Não é? Mais ou menos isso, mais ou menos. Por que o linfócito também passa a expressar? Por que ele passa a expressar? Mais. Não, ou menos, sei lá. Não são só os linfócitos. Por isso que... Porque só para completar, eu entendo um pouco a história, quando eu conto a história da célula tumoral. Que aí eu falo, tá bom, ela vai dar resposta imune, porque ela apresenta lá um monte de PD1, etc. Aí mascara a resposta ali contra ela. Mas eu não entendo o linfócito passar a expressar. O linfócito T, ele expressa PD1. O PDL1 quem expressa são as células tumorais. Tumorais, macrófago e aquela célula, aquela MDSC lá, a célula Myeloid Derived Suppressor Cell. Tá? É o PDL1, é o ligante do PD1. Tá bom? Sabe onde é que está o erro do seu raciocínio? É que você humanizou a célula. Ou seja, ela é boazinha ou ela é ruinzinha. E quando a gente pensa em resposta imune, de dia eu sou João, de noite eu sou Maria. O raciocínio é esse, certo? Ou seja, quando você pensa em filtrar... Ou seja, se humanizar... Quando a gente humaniza a célula tumoral de boazinha, ruinzinha, etc., quem modula ela é o microambiente. Quem vai modular a resposta e o tipo de resposta é o ambiente. Ou seja, então, é uma interação daquelas milhões de sopa de letrinha que o Zé mostrou que vai resolver isso. Quem te garante que tem espécie reativa de oxigênio aqui ou não? Para modular o que tipo de célula que vem? Faz a célula inflamatória, o linfócito, expressar mais PDL1. Então, são as mudanças. Lembra que eu mostrei a B também? A B... dependendo do estímulo que ela recebe, aí ela recebe estímulo de outras células, da própria célula tumoral e das células estromais. Então, ela vira Treg, quer dizer, ela passa a expressar o PDL1 também, a célula B. E aí ela estimula a célula T, não é a mesma célula que estava só expressando o PD1. Você pode ter uma outra subpopulação que vai, expressa e encosta naquela para ela... Não quer dizer que ela é mais ou menos eficiente, né? Não significa nada, isso. Né? Mas, assim, a ação de inibir é com o PDL1 ligando no PD1, que está na célula efetora. Tá? Pode ser. Não. Uma célula inflamatória. E também uma célula inflamatória. Mesmo uma outra célula T que vai e encosta. É a mesma coisa que você falar. A célula T pode ter um perfil TH1, TH2, de repente ela pode expressar um PDL1 para ligar naquela célula que ia ser efetora. O importante é que quem é efetor vai ser inativado. Então tem que ligar um PDL1 nela, porque ela tem PD1. Entendeu? Mesmo que seja uma outra irmãzinha. Se for positivo você usar droga, você está, na verdade, fazendo um habeas corpus para eles poderem usar, todos.
Sim, certo, sim. Deu para entender? Ou seja, na verdade, é isso. Ou seja, que é um bom jeito de começar a entender isso, vai estudar os artigos antigos de Hodgkin, que explicavam por que Hodgkin tem tão pouco tumor e tanta célula inflamatória, qual era o tipo de resposta, como é que isso é modulado. Acho que é um excelente exemplo de modulação de resposta a tumor, né? Ou seja, então a resposta ao tumor ela é dinâmica, ela é modulada, depende desse balanço, que é a teoria lá do Stuba, que você tem que marcar tudo que é célula em volta, né? Pode ser que seja muito eficiente, mas elas não sejam citotóxicas. E não vão matar nenhuma célula tumoral. Você pode ter um monte de infiltrado, que ele pode ser de célula citotóxica inibida, por qualquer mecanismo de checkpoint. Nós estamos falando de PD1, PDL1, mas lembra que tem mais de 20 pontos de checkpoint. CTL4, P80, CD80, tem muitos checkpoints, né? Então ela pode estar inibida, ou pode ser que ela não seja citotóxica. Você pode, às vezes, com essas terapias, liberar um monte de linfócito, mas que eles não sejam citotóxicos, por exemplo. Pode ser uma das causas da não resposta. O que está ali está expressando um monte de PDL1, mas ele não é citotóxico, por exemplo. Pode ser B. Pode ser B. Pode ser um M2. Pode ser um macrófago M2. Tá? E não ser eficiente. É o que acontece. Por que eu voltei a Hodgkin? Por que a resposta do Hodgkin não é eficiente? Porque ela é tudo TH2. Ela é toda do tipo TH2. São células CD4, CD25 positivas. Então, a resposta não é eficiente. Quer dizer que não tem as outras células? Lógico que tem. Mas aquelas que estão... A célula de Rydstenberg só atrai a célula TH2. Aquelas células que vocês veem em coroa em torno da Rydstenberg, elas são todas TH2. Elas são CD25 positivas, CD4 positivas. E são ineficientes para matar a célula tumoral. Senão, o Hodgkin não devia crescer, né? Então, acho que o Hodgkin é um modelo natural, né? Então, aí você tem que voltar lá para os trabalhos antigos e tudo. O seu raciocínio, na verdade, é o raciocínio que proscreveu, toda a imunologia no século XX. Porque, se fosse eficiente, o cara não sobrevivia com tumor, certo? Se a resposta inflamatória fosse eficiente, o cara não teria tumor. E, provavelmente, isso já é loucura da minha cabeça, você tem alguns tumores na sua vida que o sistema imune dá conta no seu desenvolvimento, e você não fica sabendo, ou seja, uma célula ganhou uma carga mutacional, seu sistema imune foi lá, reconheceu, destruiu tudo, e vida que segue, certo? Mas esses escapam. E a gente não pode nunca... Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito, humanizar o tumor, humanizar a resposta inflamatória. Ele é bom, ele é ruim, ele é mais ou menos... Ele não é nada, ele não tem inteligência, ele não é nada. Ele responde a estímulos químicos, né? E à vontade do Criador. Certo? Ok?